Hello, how's it going? Olá, como estão? Aqui estamos para a nossa aula número 10. Na aula passada, ao dar alguns exemplos, eu usei alguns verbos no presente simples. E daí eu decidi lançar esta aula agora explicando mais uma vez um pouquinho sobre a conjugação verbal. Presente simples, esse tempo verbal, é muito importante, bastante usado. Vamos ver como se dá o uso dele, ok? Quando nós devemos usar o presente simples? Nós usamos para falar sobre fatos, para falar de coisas habituais, costumeiras, repetidas, e também para falar de uma situação que é atual ou uma condição geral. Mas calma, vamos dar alguns exemplos. Lembrando que, por favor, se você gostar dos vídeos, se estiver gostando, dá um like, inscreva-se no canal, faça comentários, compartilhe com seus amigos. E, ao inscrever-se, lembre de ativar aquele sininho para que você possa ser notificado das próximas vezes que vídeos forem lançados, tá bom? Eu falei que nós estamos para fatos. Aqui nós temos dois. The sun rises in the east. O sol se levanta no leste. The sun rises in the east. É óbvio, isso é um fato, ninguém duvida, todos sabem disso. Water freezes at 0 degrees Celsius. A água congela a 0 graus Celsius. Então aí nós temos dois fatos inegáveis, são universais, ok? Para falar de repetições, por exemplo, quando eu digo I get up at 7 o'clock every day. Eu me levanto às 7 horas todos os dias. Então isso é um hábito, é uma repetição. Eu uso o presente simples para falar disso. No outro exemplo, I often go to the movies. I often go to the movies. Aí nós temos eu vou ao cinema com frequência. Por isso o presente simples, ações repetitivas. Para falar de uma situação atual ou uma condição geral, veja os exemplos. My brother speaks English fluently. Meu irmão fala inglês fluentemente. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Nestes dois casos, temos uma situação atual, é geral, por isso, aí estão os usos. Agora, também nós podemos usar o presente simples para falar de acontecimentos futuros. Engraçado, né? Mas no exemplo você vai perceber como é simples. The plane leaves for Miami at 11 p.m. The plane leaves for Miami at 11 p.m. O avião parte para Miami às 23 horas. O avião parte para Miami às 11 horas da noite. The museum opens at 10 tomorrow. The museum opens at 10 tomorrow. O museu abre às 10 amanhã. Mas note que quando nós vamos falar de acontecimentos futuros, usamos o presente simples para falar de situações que não estão no nosso controle. Por exemplo, com data e hora marcada, e que nós não decidimos isso. São, de fato, coisas que acontecerão, independentemente do nosso controle. Agora, como se organiza, como se faz essa flexão verbal no presente simples? Eu gosto de dizer, é simples. Acrescenta-se S ao infinitivo do verbo sem o to. Por exemplo, se o verbo é work, to work, eu pego sem o to e coloco works. Mas quando? Somente na terceira pessoa do singular. Não é simples? Por exemplo, o verbo trabalhar. Em português eu digo eu trabalho, isso no presente do indicativo. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Muitas variações. Em inglês, eu apenas digo I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work, you work. Então, as variações são poucas, apenas para ele ou ela, terceira pessoa do singular. Quais são as exceções para essa questão de acrescentar o S? Temos aqui duas apenas. Note a primeira. Se o verbo termina em O, CH, S, SH, X ou Z, nós acrescentamos então ES para a terceira pessoa do singular. Coloquei aqui apenas dois exemplos. O verbo go, que fica goes, I go, she goes. E o verbo do, I do, he does. Ok? E aí segue a dica. Pega outros verbos, tente fazer frases, repetir, exercitar bastante para automatizar na sua mente a maneira de falar essas frases, sempre lembrando de colocar um som de S no final dos verbos quando se refere a ele ou ela, tá bom?
Vamos adiante. A segunda exceção é quando o verbo termina em Y, precedido de consoante. Aí o que nós fazemos? Tiramos o Y, colocamos a letra I e daí acrescentamos ES. Por exemplo, o verbo try. Temos tries. I try. She tries. Ela tenta, ela experimenta. Study. I study. She studies. Então, eu estudo, ela estuda. Bastante simples. Se o verbo terminar em Y, mas antes vem uma vogal, não muda nada, só acrescentar o S, como é no caso do verbo play. I play, he plays. Apenas a letra S, ok? Agora vamos à conjugação. Como é que fazemos essa flexão? Na forma afirmativa, é a única em que o próprio verbo principal vai se modificar, na terceira pessoa, certo? Veja o primeiro exemplo. I eat lunch at 12 p.m. every day. Eu almoço às 12 todos os dias. Mas quando nós vamos para ele, terceira pessoa do singular, nós temos aqui He eats lunch at 2 p.m. every day. Ele almoça às 2 todos os dias. Percebeu? Apenas um S foi acrescentado. Se formos falar nas formas interrogativa e negativa, vamos precisar de verbo auxiliar. Então vamos apresentar aqui. O verbo é do e que na terceira pessoa fica does. Então para I, you, we, they, do é o verbo auxiliar. Does, para he, she, it. Na negativa nós teremos do not ou a contração don't. Does not, doesn't. Ok? Vamos ao uso. Na forma negativa, I don't eat lunch at 12 p.m. every day. I don't eat lunch at 12 p.m. every day. Eu não almoço às 12 todos os dias. He doesn't eat lunch at 2 p.m. every day. He doesn't eat lunch at 2 p.m. every day. Ele não almoça às 2 todos os dias. Agora a forma interrogativa. Olha que nós temos aí mais uma vez o verbo auxiliar, só que agora ele vem no começo. Por se tratar de pergunta de sim ou não em inglês, toda pergunta de sim ou não começa com verbo. Quem sabe depois eu lanço um vídeo aí para dar essa dica, ok? E aí nós temos, do you eat lunch at 12 p.m. every day? Você almoça às 12 todos os dias. Agora para ele, does he eat lunch at 2 p.m. every day? Ele almoça às 2 todos os dias. Nesse caso, perceba que na interrogativa e na negativa, o verbo principal, eat, não recebeu o S para ele. Por quê? Porque o verbo auxiliar, do, para ele se tornou does. Já recebeu a forma ES. Então o verbo principal não será modificado. Tá bom? Qualquer dúvida é só enviar. Manda nos comentários. Se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.